Imagine-se adormecendo em sua cama, em um ambiente tranquilo, e de repente se vê transportado para uma realidade paralela, um lugar denso e escuro. Onde você está? O que você sente? O que está acontecendo? Esse é mais um relato onde Saulo se encontrou em um lugar sombrio, um umbral, uma dimensão espiritual densa e carregada de sofrimento, e testemunhou algo muito estranho: a alimentação no umbral. Já peço que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe, pois é muito importante. Este relato pode ser perturbador, mas é uma jornada única que revela a complexidade do que acontece após a morte e como as energias alimentam as dimensões espirituais. A experiência é mais do que um simples encontro com espíritos perdidos. Ela revela como o sistema de alimentação no umbral é um reflexo do que vivemos aqui na Terra, com suas injustiças e desigualdades. Era uma madrugada qualquer e eu me preparava para dormir. Após um longo dia de trabalho, adormeci tranquilo. Mas algo aconteceu. Não sabia exatamente onde estava, mas logo percebi que não estava em meu corpo físico. Eu estava em algum lugar no astral, ou melhor, no umbral onde geralmente é a frequência que mais saio, só não sabia em qual faixa exatamente. Acordei em uma cidade imensa, mas não uma cidade como conhecemos. Era uma cidade caótica, mas ao mesmo tempo organizada de uma maneira estranha, quase como se houvesse uma hierarquia ou regras. Eu estava em uma espécie de banco, sentado em uma cadeira simples de madeira. Não estava sozinho. Havia outros espíritos ao meu redor, e todos pareciam muito distantes. Eu percebi imediatamente que algo estava errado, como se eu fosse um prisioneiro naquele lugar. Foi então que um ser apareceu e começou a me guiar. Ele me disse de forma ríspida que estava ali para me mostrar como funcionava o sistema de alimentação no umbral. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, mas logo percebi que algo mais estava por trás dessa situação. Fui conduzido por esse ser até uma área enorme, um galpão com uma estrutura surpreendentemente organizada. Ele me mostrou grandes blocos de queijo, maiores do que qualquer coisa que eu já tivesse visto na Terra. Eram enormes, com um tamanho que parecia inapropriado para uma quantidade tão grande de espíritos. Ele me explicou que o umbral do Brasil abrigava cerca de 1 bilhão de espíritos, e aquela era apenas uma central de distribuição. Para eles, aquilo não era nada. Era uma operação gigantesca, com produtos espirituais sendo armazenados e distribuídos, como se fosse uma espécie de mercado no astral. Eu fiquei chocado. O que estava vendo não fazia sentido. Queijos, carnes podres, comida contaminada por vermes e criaturas. Aquilo parecia mais um pesadelo do que uma simples refeição. Mas o que mais me impactou foi quando fomos até uma mesa onde estavam 3 pedaços de carne. Não eram pedaços comuns, estavam impregnados de algo que eu nunca tinha visto antes. Criaturas brancas com corpos como os de baratas e escorpiões andavam sobre a carne. Eu fiquei estupefato. Como aquilo poderia ser considerado uma iguaria? O ser me explicou que aquela carne infestada por vermes era uma das mais disputadas no umbral. Era um privilégio comer aquilo. Aqueles espíritos que estavam ali por algum motivo comiam aquilo porque era o que estavam habituados a consumir. A coisa mais surreal era que aqueles pedaços de carne eram tratados como um prêmio, como algo desejado por aqueles que estavam no umbral. Nesse ponto, comecei a entender o que estava acontecendo. O sistema de alimentação no umbral não funcionava como a alimentação na Terra. Não havia dinheiro, pelo menos não da forma que entendemos. O pagamento por essas iguarias no umbral era feito por troca de favores, como um tipo de escambo. O quanto um espírito tinha a oferecer, a troca de energia ou favores que ele podia fazer, determinava o que ele poderia consumir. Eu percebi que, assim como na Terra, no umbral havia um sistema de hierarquia. Os mais poderosos e influentes conseguiam mais, enquanto os mais fracos ficavam com as sobras, se é que podiam comer alguma coisa. O ser que me guiava ainda me contou que essa prática de troca era comum em todo o umbral, mas que, ao contrário da Terra, no umbral, os espíritos não podiam esconder seus interesses. Os favores que trocavam eram sempre visíveis, e a justiça lá era, em muitos aspectos, cruel. Quando acordei,
estava de volta ao meu corpo físico, mas a impressão que aquele lugar deixou em mim foi profunda. Não era apenas sobre as cenas horríveis que vi, mas sobre o reflexo de nossa sociedade. O umbral não era apenas um lugar de sofrimento e caos. Era um espelho da nossa realidade, com suas injustiças e desigualdades. No umbral, como na Terra, os mais fortes dominam e os mais fracos ficam à mercê de um sistema que não oferece compaixão. A questão da alimentação, embora possa parecer absurda ou até grotesca, reflete o que muitos de nós vivemos aqui. Uma luta constante por sobrevivência, onde as escolhas nem sempre são nossas, e o que é considerado normal ou aceitável pode ser uma ilusão. E o que mais me impressionou foi perceber que no astral, assim como na Terra, os espíritos também estão sujeitos ao karma e à evolução. Aqueles que estavam no umbral não estavam lá por acaso. Eles eram, de certa forma, reflexos das escolhas que fizeram em suas vidas passadas, e aquele lugar era apenas uma parte do processo que os levaria a uma evolução ou redenção. A alimentação no plano espiritual é uma troca energética e estratégica, algo que vai muito além de simples pratos de comida. Alguns espíritos, como os chefões, sabem como manipular essas energias a seu favor, mantendo uma aparência de controle e poder, enquanto outros se tornam raquíticos e desequilibrados pela falta de alimento energético adequado. Imagine um sistema onde a energia é literalmente consumida e distribuída entre os seres, e até mesmo a comida, que vemos como um prazer material, se transforma em uma moeda de troca. No umbral, essa troca é fundamental para a manutenção do equilíbrio, com espíritos buscando sustento de maneiras que nos são totalmente estranhas, como plasmagem de alimentos com energias específicas. Curiosamente, até nos planos mais elevados, a alimentação não é mais como a conhecemos, mas continua a desempenhar um papel essencial no equilíbrio emocional e energético dos seres. Tudo isso deixa margem para pensarmos muito. Setores da sociedade existem grupos espirituais que mandam e manipulam pessoas com vibrações em comum. Essa experiência me fez pensar muito sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas têm, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo à nossa volta. E quem sabe, se um dia estivermos nesse lugar, o que nos resta será mais do que a comida que consumimos, mas as energias e experiências que acumulamos ao longo de nossas vidas. E assim termina a minha experiência no umbral. Um relato que, embora possa parecer assustador, também nos faz refletir sobre o mundo espiritual e a natureza de nossas próprias escolhas. O que você acha? Já teve algum tipo de experiência parecida? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa reflexão profunda. Até o próximo capítulo do Relatos do Umbral.